e ele ameaça cada um de nós com seu poder destrutivo. Não estou falando do misterioso buraco negro que fica no centro da nossa galáxia, que devora tudo que estiver ao seu redor em um redemoinho de gravidade. Ou o supervazio, uma caverna fria e improdutiva no espaço, tão grande que suga a energia de qualquer luz que passe por ela. Não, esse buraco tão potencialmente perigoso fica localizado bem mais perto de casa. Dentro de cada coração humano, existe um perturbador vazio espiritual, que cria ansiedade, desencorajamento, medo e um desejo insaciável pela verdade, felicidade e propósito. O filósofo Pascal chamou isso de abismo infinito, e é um vácuo que tentamos preencher de milhares de maneiras diferentes. Pela vida em uma perseguição frenética por bens materiais, segurança financeira, empregos significativos, entretenimento, reconhecimento pessoal e fuga da dor e da luta do dia a dia. Mas cada uma dessas tentativas são, na melhor das hipóteses, uma solução temporária, porque o buraco em nossos corações nunca poderá ser permanentemente saciado por qualquer coisa criada. Há 2000 anos atrás, Deus veio ao mundo para preencher esse buraco para sempre. Sua solução? Morte e ressurreição com poder para transformar nossas vidas. Esse é um conceito difícil de entender, mas talvez isso ajude. No grego original do Novo Testamento, a palavra para transformação é metamorfo. É a raiz da palavra metamorfose, um termo usado para um evento extraordinário que ocorre na natureza. Uma lagarta, terrestre extremamente devagar e praticamente cega, rasteja pela vida por algumas semanas. E então se reveste de uma crisálida. Lá, dentro de uma casca fina como papel, o corpo da lagarta é quebrado, célula por célula. Isso não é um desejo de morte. Na verdade, a desconstrução do inseto é a porta de entrada para um jeito totalmente novo de viver. Em questão de dias, a estrutura biológica da lagarta é completamente reorganizada e o resultado é de tirar o fôlego. Essa mudança incrível é uma metáfora para uma transformação ainda maior que Deus pode realizar em cada um de nós. A metamorfose do seu coração, mente e espírito. Apenas considere sua promessa feita para qualquer um que abandonar o pecado e aceitar o seu presente de salvação. O Senhor disse: "Estou fazendo novas todas as coisas. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração sensível a mim. Irei renovar a sua mente e lhe dar um futuro cheio de esperança. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vejo sua aflição e me preocupo com suas angústias. Serei o seu refúgio na provação. Perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas que passaram, eis que surgiram coisas novas. No próximo ano, Sábado da Criação, será no dia 27 de outubro de 2018. Em Taubaté, uma pequena cidade nos subúrbios de São Paulo, no Brasil, conhecemos uma senhora resiliente.
Regiane é cega, mas não de nascença. Quando um bando de ladrões tentou fazer um assalto, ela foi apanhada no meio de uma situação de tensão e foi baleada na cabeça. A partir daquele dia, a vida de Regiane mudou completamente. Após o incidente, ela decidiu adaptar o seu estilo de vida à nova realidade. Agora, Regiane consegue usar o computador, escrever mensagens e atualizar o calendário. Mas adaptar as suas tarefas diárias à sua cegueira é apenas uma pequena parte das competências que ela aprendeu. Mais importante do que obter estas competências é o ministério que ela desenvolveu devido à sua cegueira. Agora, Regiane evangeliza os outros que também são deficientes visuais. Ser cega não impede de mostrar o amor de Jesus àqueles que não o veem. Neste sábado, na Igreja Adventista de Taubaté, Regiane prega aos seus convidados. Esta é uma das suas atividades favoritas. Os convidados gostam muito de ouvir histórias, especialmente sobre crianças. Por isso, hoje Regiane também dirige um coro de crianças. Ela escolheu prudentemente estas atividades para cumprir a sua missão. Através do projeto Visão Real, Regiane participou na construção de um espaço para os cegos. Aqui, as pessoas podem participar de um grupo de estudo da Bíblia para cegos, num ambiente amistoso e acolhedor. As pessoas portadoras de deficiência visual nesta comunidade sentem-se mais próximas umas das outras e estão agradecidas por poderem participar em eventos preparados para o encontro das suas necessidades. Nós começamos cantando louvores, das nossas músicas mesmo, oramos. Nós sempre trazemos alguns palestrantes para falar de assuntos de nosso interesse, sempre com mensagens espirituais. E também nos confraternizamos com um lanche após os encontros. Ser usado nesse ministério, juntamente com o grupo, para mim é um privilégio. De saber que Deus, mesmo diante da nossa limitação, das nossas fraquezas, Ele pode nos capacitar e trabalhar através de nós. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Nós começamos com aproximadamente 5, 7 pessoas. Um dos frutos desse trabalho é que hoje estamos com 30 pessoas presentes nos nossos encontros, sendo que 40 já passaram por aqui. Hoje nós temos um espírito muito, eu pelo menos posso falar por mim, um espírito muito mais de amor, de carinho, né? De amizade para com as outras pessoas. E o nosso espírito é muito voltado a Deus, né? E é por isso que é bom estar aqui, porque aqui a gente se encontra. Eu pensava que eu não podia fazer nada, que eu era impossibilitada de fazer muitas coisas, e eu vi que não. Que com o meu problema, com a minha deficiência, nada me impede de fazer as coisas. Eu posso crescer cada vez mais conforme eu quero e confiando em Deus, que é a prioridade na minha vida, é confiar em Deus. Eu só estou nesse ministério porque eu me tornei uma deficiente visual e hoje eu estou nesse mundo e posso influenciar os demais deficientes visuais com a mensagem do Evangelho. Eu me sinto muito feliz e privilegiada por ser usada por Deus para fazer esse trabalho. Na Visão Real, os deficientes visuais aceitam Jesus como seu salvador pessoal. Eles tornam-se discípulos que investem ativamente o seu tempo e talentos na missão. Eles estão a aguardar o grande dia que Isaías descreveu quando escreveu: os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Ore, por favor, pelo envolvimento total dos membros. Apenas quando participamos na missão é que o Evangelho chegará a todo o mundo.
Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal. Mas Deus seu nome chama: Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vai, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vai, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não se deu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa. Seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma para temer. Vai, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vai, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vai, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vai, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Prezada e querida igreja, o tema que trazemos para esta manhã, como já puderam ver no boletim, é chamados e guardados na esperança. O texto bíblico desta manhã encontramos no livro de Judas, não os Iscariotes, mas é o Judas, irmão de Jesus. Eu leio Judas capítulo 1 e o verso 1. Aliás, o livro de Judas só tem um capítulo. Se já todos encontraram, eu tomo a leitura. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos, em outras versões diz amados em Deus Pai, e conservados ou guardados por Jesus Cristo. Até ali, numa leitura simples, pouco ou nada nós conseguimos entender do texto.
Mas, prezada e querida igreja, se formos a investigar, a examinar as palavras que Judas nos transmite esta manhã, nós vamos encontrar pérolas neste pequeno verso. E o que chamou a atenção, em primeiro lugar, é que Judas, sendo irmão de Jesus, ele não se atreveu a dizer: Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Judas diz que Judas, servo de Jesus, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Por que que Judas fez isso? Se na verdade Judas é irmão de Jesus. Vocês sabem que José, antes de ter casado com Maria, ele teve um outro relacionamento. E deste relacionamento, ele teve outros filhos que eram mais velhos de Jesus. E esses filhos eram Tiago, José, Simão e Judas. E os que mais se destacaram foi o primeiro e o quarto, Tiago e Judas. Que nós vemos algo que precisa despertar a atenção dos crentes da nossa igreja. Judas foi uma pessoa humilde. Quantos de nós queremos exaltar o nosso nome por pertencermos a uma família de renome, por termos amigos famosos, pessoas que decidem no país? Eu sou amigo do presidente da República, sou amigo do Cristiano Ronaldo. Os irmãos estão a ver? Mas Judas não faz isso. Judas diz que eu, Judas, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus. O que é que Judas me quer transmitir esta manhã? O mais importante, irmãos, na caminhada cristã, que para mim é manter-se salvo, são as obras de serviço. É o serviço que nós prestamos à igreja. O serviço que eu presto ao próximo, aquelas pessoas que eu não conheço. É isso que Judas quer nos transmitir. Nós hoje queremos ser servidos. Poucos há na igreja que querem servir a esta obra grandiosa, esta obra maravilhosa, meus irmãos. Por isso é que Judas descreve o seu relacionamento com Cristo e com Tiago. E uma palavra que Paulo normalmente emprega nos seus textos, Judas foi buscar. Eu sou servo, eu sou escravo. E nisso nós vemos a devoção, o sentimento de o sentimento de gratidão que Judas teve ao ter conhecido Jesus. Porque, irmãos, quando Jesus esteve vivo, quando conviveu com Judas e os outros irmãos, vocês sabem que os irmãos nunca aceitaram que Jesus era o Messias prometido da profecia. Eu imagino as discussões que eles tinham, a hora da refeição, a hora antes de dormir. Não, você não é o Messias. O que é isso? Não brinque com coisas sérias. Quem disse que você é o Messias? O Messias ainda não chegou. E Jesus, eu imagino, ele tentando explicar aquela situação difícil, mas as pessoas não entendiam. E será que nós, hoje, passado tanto tempo, entendemos quem foi o Messias? Sabemos quem é Jesus para nós? Ou, como eu disse na classe dos jovens, temos Jesus como uma figura histórica que morreu há muitos anos no passado e comparamos Jesus a um Maomé, a um outro profeta qualquer. Porque nesse meio tempo entre a cruz e a glorificação, meus irmãos, nós estamos a nos perder por causa das benesses da vida palaciana nessa terra. E estamos a esquecer quem é Jesus para nós. E nós vemos também no texto que Judas transfere a importância secundária à relação consanguínea
que ele tinha com Cristo. E isto a mim faz pensar que os irmãos da fé têm uma importância muito grande no nosso crescimento espiritual. Porque muitas vezes aqueles que têm o mesmo sangue que nós não nos compreendem. Somos injuriados, falam mal de nós por termos abraçado as verdades do Evangelho. E é isso que Judas está a dizer, irmãos. Avançando no nosso texto, meus irmãos, eu gostaria de falar convosco de 3 aspectos que Judas destaca nesse texto. O primeiro deles, ele diz que aos chamados. E a minha pergunta para a igreja: quem é que nos chama? Por que que Deus nos chama? O Espírito Santo é que nos chama. A igreja de Deus é uma igreja de chamados. Aqueles que foram chamados de fora para entrar e os que estão dentro são chamados para sair, para levar essa mensagem. Então, prezada e querida igreja, nós hoje somos chamados para uma missão grandiosa, uma missão mundial. Mas nós, no contexto em que estamos, aqui na zona do Barreiro, o que é que nós temos feito com o chamado de Deus? Os nossos vizinhos, será que eles têm conhecimento do chamado que Deus fez a mim? O que é que você tem feito com o chamado de Deus? Que Judas nos diz, aos chamados. E onde é que estão os chamados? Quem se predispõe a ir? Prezada e querida igreja, há um outro aspecto que eu gostaria ainda de destacar, que é a ideia do serviço. Deus nos chama para sermos servos. E aqui no texto nós podemos entender que vivemos num tempo em que todo mundo quer ser o primeiro. Vivemos numa época em que todos querem ser o maior. Todos querem ser vitoriosos. Todo mundo quer receber o diploma de honra, a medalha de ouro, o troféu, os parabéns. Ensinamos os nossos filhos desde pequenos. Se você for médico, tem de ser o melhor. Se for professor, tem de ser o melhor. Se você é um engenheiro, que seja o mais destacado. Enfim, vivemos numa cultura onde o último não vale nada. Temos que ser os melhores, comprar o melhor carro, o melhor sapato, a melhor casa. Nós estamos assim. Nós estamos assim, irmãos. Não há diferença entre nós e o mundo. Ser servo, servir a igreja, eu sou doutor. Vivemos numa sociedade, irmãos, numa época onde quem é doutor vale. Se você não é doutor, você não vale. Eu não estou a dizer que os irmãos não têm que estudar. Não. Temos que estudar, é verdade. E ajuda para o crescimento da igreja. Mas nós precisamos de reavaliar os nossos motivos, a nossa adoração a Deus. Porque Jesus, quando esteve neste mundo, quando esteve nesta terra, ele disse o seguinte: quem dentre vós quiser ser o maior, deverá servir quem? O vosso irmão. Você quer ser maior do que eu? Então você deve servir a mim. É um princípio contrário àquilo que a sociedade nos ensina, irmãos. No mundo lá fora, se eu sou o chefe, eu tenho que ser servido. Mas Jesus disse: não, entre vós não será assim. Aqui no meu reino, o maior serve o menor. Como é que nós vamos entender isso? Só aos pés da cruz.
Só se tivermos a palavra de Deus escondida no nosso coração. Só isso, irmãos. Porque de outra forma não temos condições. E o nosso tema vai ainda mais além. Diz que, meus queridos e amados irmãos, o nosso valor não está no nosso título. Nós precisamos entender isso. O nosso valor não está no dinheiro que nós possuímos. O nosso valor não está nas posses, nem na cultura. O nosso valor não está no nome, nem na família. O nosso valor está nas obras de serviço. O nosso valor está nisso. Nós precisamos de servir essa obra, esta causa. Os campos estão ali abertos. Onde é que estão os obreiros? Nós precisamos de servir a Cristo, servir ao nosso semelhante. E viemos a este mundo, irmãos, para servir. E aí está a grandeza de Judas. Judas diz que eu, Judas, sou um servo do Senhor. Por isso é que ele não escreveu Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Ele escreve Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O mesmo Judas que tinha negado Jesus como Messias é o mesmo que reconhece que aos pés da cruz nós não somos nada. Somos apenas servos. Viemos aqui, irmãos, para servirmos. E diz que a receita de Cristo para os relacionamentos é uma postura da prestação de serviço. O cristão que ama tem prazer em ajudar o ser amado e não acha pesado prestar ajuda e serviço. O relacionamento cristão não precisa receber uma ordem ou nem sequer um pedido. Seus sentimentos estão tão antenados, buscando o comportamento de prestação de serviço. Se o outro vai reconhecer ou agradecer, isto para mim é irrelevante. O prazer de servir está no processo de servir, irmãos. Maior é aquele que serve. E como é que está essa nossa condição? Será que já compreendemos que estamos na igreja de Deus apenas para servir? Se o meu irmão vai agradecer ou não, isto a mim pouco importa. Eu tenho o coração alegre porque eu sirvo. Eu sirvo de coração. Sirvo com bondade. Eu não tenho mágoa. Eu não preciso ter um cargo para servir a igreja, irmãos. Eu sirvo a igreja tendo um cargo ou não. Porque eu sei que o sacrifício que Jesus fez por mim me leva a fazer o bem aos outros. Avançando no nosso estudo, irmãos. Tente viver em função do serviço. Serva a Deus. Serva a igreja. Serva a família, irmãos. É só isso que nós precisamos. É isso que Judas viu. É isso que Judas compreendeu na palavra. Eu não sei se os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer esta manhã, mas a lei do serviço é o que importa nessa caminhada. Eu um dia vou morrer, os irmãos também, mas as nossas obras de serviço, essas poderão continuar por várias gerações. E voltando aos chamados, irmãos, existem várias passagens na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, passando de Malaquias até Mateus, Deus a chamar o ser humano. Reparem vocês, irmãos, quando Adão e Eva
caíram em pecado, Deus apareceu chamando Adão, Adão, onde estás? Espírito Santo, irmãos. Porque Deus sabia o que seria do homem sem um pai neste mundo. E vamos para o livro de Apocalipse, encontramos outro chamado. Apocalipse, capítulo 22, verso 17, nos diz que o Espírito e a igreja dizem: vem, e quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Deus a nos convidar. Ou seja, o Espírito Santo usa a igreja. O Espírito de Deus chama a igreja para esta tarefa grandiosa, para esta obra que nós temos à nossa frente, para que sirvamos a este Deus, para que abracemos a missão e nos comprometamos em fazer estas obras de serviço. No livro de Malaquias, Malaquias capítulo 3, verso 7, diz que tornai-vos para mim, para que eu torne para vós. É Deus a nos chamar, irmãos. No livro de Mateus 11, 28, encontramos Deus a nos convidar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos quê? Eu vos aliviarei. É o convite de Deus. É Deus a nos chamar. Deus nos chama. Deus nos convida para sermos servos, para prestarmos esse serviço, sem olhar meios, sem olhar a pessoas. Se o meu irmão vai agradecer, se ele um dia reconhece, a mim pouco importa. Eu quero é servir. E o prazer está nisso. Servir. Apenas servir, irmãos. A igreja é formada por aqueles que foram chamados e aceitaram esse chamado, e por aqueles também que foram convidados a sair buscando outras pessoas para o rebanho de Deus. É assim que a igreja é formada, irmãos. E há uma pergunta que eu já fiz e gostaria de fazer: por que Deus nos chama? Por que Deus nos chama, irmãos? O que é que Deus vê em mim para estar sempre a chamar? Deus nos chama de manhã, nos chama à tarde, nos chama à noite. Por que Deus nos chama? Aqui o texto nos diz que Deus nos chama porque Deus sabe que nós somos a coisa mais linda que existe neste mundo. Mesmo que existisse apenas uma única pessoa, Jesus viria para morrer por esta única alma. Então, é mais um motivo de nós louvarmos e engrandecermos o nome santo de Jesus. Deus olha para nós não como um grupo, mas como indivíduos. Deus olha para o Paulo, para o Antônio, para o José, como se fosse a única pessoa nesta sala. Deus olha para o íntimo do nosso coração e Ele sabe das lutas que nós temos. Ele conhece. Por isso é que Deus nos chama. Porque Ele quer, irmãos, que nós tenhamos uma experiência única e pessoal com o Senhor Jesus. É isso que Deus quer. Eu tenho notado que na igreja de Deus nós conhecemos muita coisa, mas falta algumas vezes a experiência pessoal com Cristo. Não temos essa experiência, este relacionamento. Eu pertenço a um pequeno grupo e de um tempo a esta parte, com mais 2 irmãos, nós temos feito estudos durante a madrugada. E o nosso estudo e orações têm sido direcionados no livro de Salmos. Irmãos, o que nós temos descoberto nos livros de Salmos, aquilo que os salmistas escreveram, tem transformado a nossa vida.
Os salmos são uma pérola que nós precisamos descobrir. Sabe, às vezes nós lemos assim apressadamente e não conseguimos tirar ali as coisas que estão escondidas na palavra de Deus. Precisamos de ter tempo para estudar. Por isso é que Deus diz que examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas o quê? A vida eterna. Precisamos de examinar. Não é só ler, é estudar mesmo. Estudar, ir ao fundo. É isso que nos falta. É isso que nos vai dar uma experiência com o Senhor Jesus. E diz o nosso estudo que jamais, irmãos, jamais seremos felizes sem Deus. Jamais. Sabem que Deus, quando criou o ser humano, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Isso significa que a presença de Deus sempre esteve no nosso coração. Mas com a entrada do pecado, o pecado destruiu um pouco desta ideia da eternidade no coração do homem. E quando o homem se afasta de Deus, quando o homem não cumpre aquilo que são os requisitos da palavra de Deus, então este vazio existencial tem que ser preenchido por alguma outra coisa. E alguns, oxalá não seja o nosso caso, estão a preencher este vazio com trabalho, outras vezes com dinheiro, com amizades e várias outras coisas. Mas eu vos asseguro esta manhã que o vazio que o pecado colocou no nosso coração, não haverá nada neste mundo capaz de superar, se não for a presença de Jesus no nosso coração. Só a presença de Cristo é capaz de transformar o vazio que nós temos na alma. Só Cristo, irmãos. Por isso é que Deus nos chama. Deus quer ter um relacionamento íntimo, pessoal, individual com cada um, não em grupo. Por isso, procurem Cristo, irmãos, nos vossos momentos, nos vossos dias livres, nos vossos momentos de adoração. Porque o ser humano, irmãos, o ser humano é composto por 3 lados. Nós somos um triângulo e é importante que nós compreendamos isso. Nós temos um lado mental, emocional, onde atua também a nossa razão. Por isso é que muitas vezes nós temos que comprometer a mensagem da palavra de Deus com a nossa emoção e também ligarmos a razão do ser humano. Então, temos este lado do nosso triângulo. É um lado mental e emocional. Depois, temos um outro lado, que é o lado físico, biológico. É ali onde nós sentimos necessidades. Precisamos de comer, precisamos de fazer outras necessidades que os irmãos bem sabem. Então, o ser humano é formado por isso. Um lado mental, emocional, um lado físico, biológico, mas tem uma base espiritual. Irmãos, se esta base espiritual não estiver alicerçada, o nosso triângulo vai abanar. E é isso que tem dificultado a nossa caminhada. O nosso lado mental e emocional está muito bom, físico-biológico funciona bem, mas a base espiritual não anda muito boa. Por isso é que muitas vezes estamos na igreja, mas não sentimos prazer. Não sentimos prazer, não sentimos alegria de estarmos na presença de Deus. Não temos alegria, irmãos. Se o sermão não for bom, então para nós é uma desgraça. Se o louvor não for bom, estamos perdidos. Mas quando a nossa base for bem alicerçada, bem firmada, naquele que é a rocha, naquele que é Cristo, o princípio e o fim da criação, não importa
se o pregador não for eloquente? Que me importa se o louvor não for agradável? Mas eu estou alegre, eu estou feliz, porque estou na presença de Deus. É isso que nos falta, irmãos. Os nossos lados do triângulo, a base espiritual, isso vai definir a nossa caminhada. E nós estamos a nos perder por causa das pequenas coisas. Não as coisas que nós não sabemos, não as coisas que nós não conhecemos, mas aquelas que nós conhecemos e sobre as quais nada fazemos. Por isso, irmãos, nós precisamos de perceber que os momentos por que nós estamos a viver são momentos decisivos para a nossa salvação. São momentos decisivos para a salvação da nossa família. Momentos decisivos para a salvação da nossa igreja. E a cada um foi distribuída a sua obra. E ninguém pode substituir ao outro. Cada um tem uma missão de admirável importância, a qual ele não pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que o seu cumprimento envolve o bem de alguma alma. E a negligência da mesma pode significar a ruína de uma criatura por quem Cristo morreu. O assunto é mais sério do que nós pensamos, irmãos. O assunto é muito mais sério do que nós pensamos. O nosso serviço, as obras de serviço, são vitais para que muitas almas se cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. E quando negligenciamos estas obras de serviço, estamos a amputar o progresso do Evangelho. E é isso que nós precisamos compreender esta manhã. E não se esqueçam do nosso triângulo, que a nossa base, se não estiver alicerçada, nós vamos fracassar. E oxalá não seja o nosso exemplo. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que chama você. É um Deus que chama a mim. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus que me ama. E este Deus da Bíblia é o mesmo Deus que promete guardar-me. Isso a mim traz conforto. Isto a mim traz paz. Porque se o mesmo Deus que me chama é o mesmo Deus que me ama, então, irmãos, eu tenho a certeza que no meio da adversidade, este Deus me conservará para toda a eternidade. Não importa o que eu esteja a passar, não importa o que os outros dizem de mim, mas se este Deus me chama, e é o mesmo Deus que me ama, então eu tenho a certeza que este Deus me vai conservar, para que o mal não sobrevenha a mim. E se o mal me sobrevier, ainda assim, eu terei confiança nesse Deus. Porque nem sempre as coisas vão correr como nós queremos. Quer criar em nós um sentimento de segurança, um sentimento de proteção para os embates da vida, que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que este Deus que nos ama, este Deus que nos chama, é um Deus que nos quer tornar pessoas seguras, pessoas protegidas nas suas divinas mãos. E porque o Deus que me chama é o Deus que me ama, este Deus nos conservará até o fim da jornada. Que seja para nós uma oração, que seja para nós
um verdadeiro exercício de fé, que as nossas obras de serviço falem mais alto que o nosso ego, que ao nos tornarmos líderes da igreja, ou mesmo que não sejamos líderes, que as obras de serviço sejam mais importantes para a nossa caminhada cristã. Porque vivemos numa cultura onde somos educados e ensinados que nós devemos mandar. Mas no reino dos céus, quem quiser ser maior tem que servir o outro. Esta é a mensagem, esta é a advertência que eu gostaria de partilhar com a igreja. Porque nós sabemos bem que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Volto a repetir. Nós sabemos bem que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Que sejamos cidadãos da eternidade. Porque este Jesus que prometeu voltar está às portas. E quer nós estejamos a dormir ou acordados, que tenhamos condições espirituais para quando Ele voltar, podermos ressurgir e abraçar o nosso Mestre Jesus. Que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém?